Bom, a Escola do Vinho é um projeto nacional, né, que ocorre nas principais capitais do país, que tem a intenção de multiplicar o conhecimento. Então aqui a gente traz pessoas que gostam de vinho, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, trabalhando com o vinho, em restaurantes, gerentes, donos. E aqui a gente traz uma parte mais técnica, aprofunda um pouco mais como a vinificação, a maneira técnica de degustar, como segurar a taça e aromas. Então é uma multiplicação de conhecimento. Na degustação completa de um vinho, a gente precisa utilizar nossos sentidos. Então, uma dica muito fácil é ir de cima para baixo, né, no seu análise visual, olfativa e gustativa. Nela você percebe os diferentes nuances que esse vinho traz para você. A primeira análise visual, você observa algumas coisas como viscosidade, coloração, a intensidade da cor, se esse vinho está sedimentando, se esse vinho tem uma gradação alcoólica ou até mesmo açúcar, que às vezes é complicado de ver, mas pode ser indicado pelas lágrimas que ficam em volta da taça, quando a gente deixa a taça molhada com o vinho. Então você percebe diferenças entre as uvas, as regiões, de acordo com a coloração apresentada na taça. O próximo passo, né, é olfativamente. Você sentir a intensidade do aroma, quais são as famílias aromáticas que esse vinho traz, se esse vinho traz um aroma da madeira, do envelhecimento, ou é um vinho que traz mais a fruta, aromas minerais, quais são os estilos que tem as uvas também trazem aromas características de cada casta. Né? Então isso é olfativamente também, as pessoas gostam de fazer essa movimentação com a taça, que nada mais é do que você está fazendo o vinho oxidar e volatilizando os aromas para facilitar e intensificar esses aromas para você. Você consegue identificar ele mais facilmente após essa mexida. E, finalmente, a gente percebe na boca, tomando um gole do vinho, não só as informações táteis, mas também o gosto daquele vinho, propriamente dito. Você pega o teu paladar, se esse vinho é agradável ao seu paladar, se esse vinho agrada na acidez, na astringência, no álcool, se é um vinho equilibrado, que te enche a boca, ou um vinho que passa batida, a gente não percebe. Então, diferentes estilos de vinho a gente pode perceber na boca também, e inclusive um aroma os aromas que a gente consegue perceber, que são os retronasais, que são os aromas que você consegue sentir com o vinho dentro da boca, fazendo uma leve respirada quando o vinho está em boca, oxigenando o seu vinho. O barulho às vezes não é muito agradável para as pessoas, mas numa degustação técnica isso é muito importante. Então aí a gente percebe a persistência do vinho, a boca também é muito importante. Então é bem importante a gente prestar atenção nesses sentidos e perceber o vinho, a diferença que a terra, que o clima, que o estilo de vinificação trazem para o vinho. Essa é a magia de se degustar um vinho e é isso que a gente tenta passar um pouquinho aqui na Escola do Vinho. Um dos grandes desafios na arte de degustar o vinho é a harmonização. A harmonização do vinho com as refeições é uma coisa histórica já, vem de região a região, com pratos típicos. A pessoa pode aprender, o que eu acho mais fascinante de aprender a harmonizar vinho com comida, esse aprendizado, é as tentativas, são as tentativas. Né? Então, eu acho que existem cartilhas, existem regras básicas, mas o mais fascinante, o mais fácil de você aprender é na prática. Vinho tinto combina com carnes vermelhas. Vinho branco combina com peixes ou aves. Isso, verdade ou lenda, Eduardo? Existem aspectos técnicos e químicos ali que tem um grande fundo de verdade. Por exemplo, a carne é uma proteína que os taninos do vinho agem em cima daquela proteína, limpando o seu palato e tudo. A estrutura também é importantíssima, a estrutura dos vinhos tintos se comparam mais a pratos mais pesados, mas a gente consegue burlar um pouco essas regras e trazer inovações ou até mesmo coisas que fogem dessa cartilha. Por exemplo, o salmão, um peixe um pouco mais gorduroso. Então você tem a condição de trazer um vinho tinto nessa combinação, como a uva Pinot Noir, por exemplo, uma uva Gamay, que são uvas mais leves, não tão tânicas, adstringentes, aquela coisa que seca muito a boca, e tem uma estrutura mais leve. Então existem maneiras de você fugir desse caminho que é muito estrito e trazer harmonizações diferentes. Tem vinhos brancos, inclusive com bastante madeira, com graduação alcoólicas mais altas, que podem trazer pratos um pouco mais elaborados. Mas na dúvida entre um tinto e um branco, o Eduardo dá a dica.
Tem os vinhos rosé, que são opções que estão no meio termo, né? Você tem um tinto vinificado em branco, traz aquela coloração rosé, pode trabalhar no meio termo, mas o que eu sempre indico e gosto muito dessa opção é espumante. Uma espumante brut de uma qualidade, de boa qualidade, as nacionais estão fantásticas hoje, o Brasil está sendo reconhecido pela qualidade das suas espumantes, premiados internacionalmente. Então você consegue trazer aqui no Brasil espumantes brut com uma acidez muito interessante, que conseguem acompanhar do início ao fim de uma refeição, se você não tiver uma sobremesa doce, né? Você consegue acompanhar do início ao fim dessa refeição sem problema nenhum. Então, na dúvida, a champanhe nunca está errada, mas a espumante nacional também não. O Eduardo vai explicar agora como um sommelier ou um garçom podem atender um cliente no restaurante. Como é que o sommelier ou a pessoa responsável pela abertura do vinho vai proceder na sua mesa ou você vai proceder na mesa. Então, a garrafa, né, previamente escolhida pelo cliente, ela vai ser escolhida pelo cliente e você vai ter que fazer uma confirmação. Você vai chegar na mesa do cliente e vai mostrar o rótulo, você vai confirmar com ele lendo o rótulo, como por exemplo aqui, é um Vila Francione Joaquim, Cabernet Sauvignon com Merlot, da safra 2006 da Serra Catarinense. A partir desse momento que você está apresentando, o cliente vai dar um ok, né? Se a garrafa é essa mesmo que foi pedida, ou se houve algum erro de safra ou de marca, você tem a oportunidade de, antes de abrir a garrafa, voltar e corrigir o erro. A partir desse momento, a abertura pode se dar em dois estilos, né? Num aparador, num guiridon ou apoiado em uma mesa, ou um serviço aéreo, sempre do lado direito do cliente, com postura, né, demonstrando ao cliente toda a sua abertura. Você não pode ir atrás da cozinha, você não pode não ficar à vista do cliente para ele perceber que você está abrindo aquela garrafa de uma forma correta. Então, o abridor que eu utilizo é um abridor com canivete, 2 tempos, né, que nós temos, uma coisa que facilita muito o serviço. Então, nós tiramos a cápsula inteira de cima da garrafa. Ela sempre vai no bolso, ou do avental, ou da calça, nunca em cima da mesa, nunca no balde, né? Isso aqui é considerado lixo. Algumas pessoas, quando a cápsula é bonita, gostam de guardá-las para colecionadores, algum sentido como lembrança mesmo, né? Um pano de serviço ou um guardanapo limpa a parte de cima onde foi aberta, que sempre pode ficar algumas impurezas, um pouco de mofado da rolha. O próximo passo já é, então, a própria abertura da rolha. Tá? Percebam que o saca-rolhas ele tem um formato espiral em que a ponta vai para baixo. Então, se você colocar o saca-rolhas assim, é mais fácil do que na vertical. Então, coloca ele primeiramente na horizontal, né? E centralize. A partir do momento que você centralizou, proceda até ficar mais fácil para você. Eu sou destro, então eu prefiro que a minha mão de apoio seja essa, né? Primeiro tempo da abertura e segundo tempo da abertura. Se você quiser evitar aquele barulho, você pode pegar o teu pano de serviço e tirar o restante com o pano de serviço. Finalizou o serviço do vinho, você pode deixar a rolha com o anfitrião, com o cliente que fez o pedido, né? Ele pode querer fiscalizar a rolha, cheirar, ver se está tudo bem. É muito difícil, às vezes, a gente detectar algum problema, mas tem pessoas que gostam. E para recordação também, as rolhas são bonitas, as rolhas bem feitas são rolhas interessantes. E você pode centralizar a mesa e sinalizar que ele está adequado ao serviço. Finalizamos, mais uma vez, com outra higiene do gargalo. E aí, o serviço para a pessoa que pediu o vinho. Essa pessoa, geralmente, vai receber uma dosezinha de prova, que é chamada, a dose de prova. Ele vai pegar a taça, ver a temperatura da sua taça, se foi bem servido, se é um vinho que está com a temperatura correta, de gosto adequado, se não está com nenhum defeito do vinho, né? E após esse ok, você pode continuar o serviço do vinho, geralmente no sentido horário. As mulheres primeiro e o anfitrião, essa pessoa que recebeu a primeira dose de prova, será o último a receber a taça na maneira adequada, né? Com o preenchimento adequado, que nunca passa da metade da taça. Então esse é o serviço adequado, algumas variações são permitidas, algumas adaptações também são permitidas, mas o serviço adequado do vinho passa por essas fases. Eduardo, como os interessados em fazer o curso podem se matricular? Então, podem, através do telefone, entrar em contato com a Santa Adega, através do 48 3234 1296.
E nós temos um site, um site na internet também, que é www.santaadega.com.br, com 2 azinhos no meio mesmo, santaadega.com.br. Um brinde ao sucesso da escola. Um brinde, muito obrigado.